37% da população brasileira sofre com dores crônicas. E as campeãs de queixa são as dores de cabeça e as dores lombares. E essa realidade influencia não só no cotidiano dessas pessoas, como também em sua saúde mental. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o especialista Felipe Duarte Augusto. Ele é neurocirurgião no Hospital Casu Irmã Denise. Hoje a gente conversa com o Dr. Felipe Augusto Duarte. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Tassiana. Um prazer receber você na Saúde em Dia, a gente falar um pouquinho sobre dor crônica, dor aguda. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui e honrado, né? Especialmente falando de um tema que é extremamente relevante, que é a dor, né? É muito prevalente, né? No dia a dia, na sociedade. E quanto mais a gente puder contribuir explicando e tornando mais público esse assunto, a gente consegue ajudar a melhorar nesse assunto, né? Com certeza. E, doutor Felipe, mais de 1/3 da população sofre com dor crônica, não é muita gente? É, muita gente. Dor é extremamente prevalente. E dor acaba sendo algo extremamente amplo. Quando a gente fala em dor, tem vários tipos de dor. Tem aquela dor aguda, tem aquela dor crônica, uma é diferente da outra. Existe até dor que a gente pode classificar pela topografia, ou seja, pela localização. Uma pessoa que tem uma dor no crânio, uma cefaleia. Uma pessoa que pode ter uma dor na coluna, seja na coluna lombar, na coluna cervical. Dor em outros locais, até mesmo no ombro, joelho, quadril, ou até mesmo dores viscerais, dores oncológicas. Dor é muito amplo. Por isso que, de certa forma, grande parte da população acaba experimentando essa experiência desagradável, né? Porque é um tema muito amplo. Acho que ninguém está livre, né, de sentir dor, infelizmente. Uhum. E qual é a diferença de acho que uma simples, a gente pode colocar assim, uma simples dor de cabeça, que é aquela que a gente sente no dia a dia, e uma dor que persiste por semanas e até meses? Imagina uma pessoa que tem uma cefaleia, que é o termo para uma dor de cabeça. Uhum. Aquele caso esporádico, uma vez ou outra, seja, por exemplo, você não dormiu bem, você teve um dia mais desgastante, estressante, tem aquele motivo assim e eventualmente você passa por isso, é uma dor, digamos assim, mais benigna. Agora imagina a situação onde tem uma pessoa que ela passa a ter dores constantemente. Você pega no mês, tem vários episódios. Invariavelmente, esse quadro doloroso ele vai afetar a qualidade de vida do paciente, com certeza, né? Com certeza. Aquela pessoa que tem dores frequentes, digo-se de passagem, às vezes até crônica, ela vai até evoluir com comprometimento da parte emocional, por exemplo. Vai influenciar o trabalho. Vai influenciar. Né? E como que, não ficou claro para mim, mas qual que é a diferença, assim, seria de tempo entre a dor aguda e a dor crônica? Isso, exatamente isso, Tassiane. A dor aguda é aquela que a gente classifica que tem uma duração em até 3 meses. As dores crônicas são aquelas que têm a duração superior a 3 meses, né? Que vira até, digamos assim, uma síndrome dolorosa crônica, né? E se eu tenho uma dor de cabeça, que é a coisa mais comum, acredito, a gente carregar um remedinho para dor de cabeça na bolsa, a gente acaba tomando um medicamento, né, que é por via oral, que seria um tratamento mais, digamos assim, básico e rápido. E mais comum também. A medicação via oral ainda é o tratamento mais comum mesmo que as pessoas utilizam para tratar a dor? Foi muito bem colocado. Dor, Tassiane, de anos para cá, mudou muito o cenário, até mesmo das terapias, as possibilidades de tratamento, né? Até então, antigamente, se tinha uma dor de cabeça, ou até mesmo outras dores, às vezes você ia no médico, ele te passava um anti-inflamatório, um analgésico, esperava, né? E se persistia, ficava sem muita opção. Hoje, nós temos várias possibilidades terapêuticas, desde terapias farmacológicas, que é o medicamento em si, até procedimentos que
classificamos até como minimamente invasivos. A gente pode abordar isso melhor, né, para poder falar. De forma a auxiliar, reduzir intensidade, frequência, duração. A pessoa, né, quem está nos ouvindo, sabe muito bem, quem sofre com dor crônica é muito complexo. Viver com dor é muito complexo, não é fácil. A partir do momento que você consegue oferecer para essa pessoa que tem um quadro doloroso crônico uma redução na intensidade da dor, na frequência, duração, você consegue dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. E não só a terapia farmacológica, mas hoje temos também procedimentos. Quando eu falo procedimento, não necessariamente corte, cirurgia, não. Para que possa auxiliar no tratamento, tendo um melhor resultado. E quando a gente fala de medicação, né, doutor Felipe, infelizmente a gente acaba falando também de automedicação. E o que a automedicação influencia na manutenção da dor? Porque a gente sabe que isso acaba acontecendo, né? Isso. Por isso que é sempre importante ter uma avaliação e um segmento do médico que tem mais experiência, expertise em tratar os quadros dolorosos. Existem medicações que são indicadas para cortar a dor naquele momento. E existem medicações que ela tem uma ação mais modulatória. O que seria isso? De certa forma, dizendo que a gente consegue reduzir o estímulo doloroso. São remédios de uso contínuo, por um determinado tempo a definir, dependendo de cada quadro, né? Mas esse remédio, por exemplo, você não toma para tirar a dor, mas você toma para que essa dor possa ser interpretada pelo nosso córtex cerebral, o cérebro, que é onde tudo torna-se consciente, de uma forma amena, comparada ao que seria sem essa Mas não resolve o medicação. problema. A gente não pode, às vezes, dizer a palavra cura, resolver. Muitas das vezes a gente opta por falar num controle. Mas quando eu falo controle, um controle satisfatório mesmo. Nós temos altos índices de controle dessas patologias crônicas, desde que o tratamento seja orientado e feito da forma correta, né? Aí a pessoa às vezes faz automedicação assim, às vezes ela está usando a medicação de uma forma errônea. Às vezes é uma medicação que tem que usar às vezes para tirar a dor, ou às vezes para modular, e ela toma desordenado, o resultado evidentemente não vai ser o melhor. Então, daqui a pouco a gente vai falar dos procedimentos minimamente invasivos. No programa de hoje a gente está falando um pouquinho sobre dor crônica, dor aguda. A gente está conversando com o Dr. Felipe Duarte Augusto. Dr. Felipe, a gente finalizou o segundo bloco falando sobre os procedimentos minimamente invasivos. O que significa isso? Nós podemos interferir na forma como a gente torna a ciência da dor de várias formas. Por exemplo, com os remédios, que vão agir em determinados locais, a depender da classe do remédio, tentando reduzir esse estímulo doloroso. Uma outra forma que entra dentro das condutas intervencionistas, diga-se de passagem minimamente intervencionista, são os bloqueios. O que é o bloqueio? Quando você toma uma medicação via oral, você vai tomar aquele remédio e esse remédio vai difundir no seu organismo. Digamos que você tem uma dor de cabeça. Você tomou um remédio via oral, ele vai agir no corpo todo. Tanto é que se você parar para pensar, você pode às vezes ter uma dor no braço ou dor de cabeça e você toma uma Neosaldina, às vezes para os dois. Toma o mesmo remédio. Você vê que assim, ele tem um efeito sistêmico, ou seja, no corpo inteiro. Agora, imagina se você pudesse pegar uma medicação e fazê-la de forma seletiva, ou seja, eu vou no local onde precisa ser trabalhado. Isso é o que o bloqueio faz. Através de uma agulha específica, utiliza-se algumas vezes o ultrassom, outras vezes o raio-x, para que esse equipamento mostre exatamente o local que precisa receber aquela medicação. É uma agulha fininha.
ela é percutânea, né? Eu passo pela pele, vou num local, seja, por exemplo, um nervo que capta a dor no lugar, e coloco a medicação exatamente ali. Com isso, eu consigo reduzir efeitos colaterais. Já viu gente que às vezes toma assim, onde fala assim, nossa, mas me dá uma queimação no estômago, ou dizendo, não, mas esse remédio me deixa bambo. Isso são efeitos adversos, colaterais da medicação. Por exemplo, com bloqueio, eu estou fazendo seletivo. Eu coloco a medicação no local onde ela precisa atuar. Com isso, eu tenho uma resposta melhor, poupando tantos efeitos adversos de medicação. E esses bloqueios, eles servem para variadas síndromes dolorosas. Às vezes a pessoa tem uma dor no ombro, por exemplo, ela tem uma capsulite adesiva, que é uma condição do ombro. Às vezes a pessoa tem uma epicondilite. Às vezes a pessoa tem dor lombar, dor na coluna lombar. Eu consigo ir guiado no local ali exato para colocar a medicação, através desse bloqueio. O bloqueio, o nome até, desculpa interromper, mas uma das medicações que usa no momento é um anestésico. O anestésico, como a gente sabe, né, como a gente sabe, ele bloqueia a interpretação da dor naquele momento. Até por aí que vem esse nome bloqueio, né? Mas no caso, a pessoa que tem a dor crônica, ela convive com esse quadro durante um bom tempo. Se eu utilizo o bloqueio, ela vai usar essa técnica uma vez ou várias vezes? Como é que funcionaria isso? Então, a dor crônica, ela é uma dor onde que muitas das vezes nós estamos falando de um quadro doloroso que nem o estímulo para que exista a dor está ali mais. Só que o sistema nervoso, ele sensibilizou, ou seja, ele entende que a dor persiste. Isso cria um ciclo, que inclusive se retroalimenta. Quanto mais dor fica acontecendo, mais dor tende a continuar. A partir do momento que eu faço um bloqueio e interrompo esse ciclo, eu tenho a possibilidade, muitas vezes, de controlar esse quadro doloroso. Ao quebrar esse ciclo de dor ali, interrompendo ele, eu tenho a possibilidade de oferecer ao paciente um longo tempo sem aquela alimentação do quadro doloroso. E ele experimenta um controle que varia, evidentemente, de paciente para paciente, mas tem pessoas que fazem o tratamento com os bloqueios e nem experimentam o retorno da dor. Contrapartida, tem outros que precisam repetir, né? Isso é avaliado individualmente. E que outro tipo de procedimento a gente tem disponível hoje que não precisaria, por exemplo, fazer uma cirurgia? Né? Falamos do bloqueio. O bloqueio, igual comentamos, é colocar a medicação de forma seletiva num local. Num local específico. Ou seja, eu estou modulando de forma farmacológica, com medicação. Eu consigo modular de outras formas também. Existe até uma tecnologia que ela chama radiofrequência. É um aparelho, esse aparelho ele emite um calor, vai passar por um cabo, vai no eletrodo e também por cânula, que é igual a uma agulha, eu coloco no local que precisa, que está fazendo esse tratamento, e esse aparelho de radiofrequência ele emite estímulos térmicos para modular. De uma forma simples de explicar, imagina que tem um nervo aqui que ele está interpretando uma dor que está prejudicando o meu paciente. Eu posso ir lá, de uma forma simples de dizer, com a radiofrequência queimar esse nervo, que está, por algum motivo, trabalhando errado. Como se fosse uma cauterização? Como se fosse. A gente tem um paralelo. Isso, como se fosse. Então eu tenho também tecnologias não farmacológicas, por exemplo, a radiofrequência, para poder modular esse estímulo de dor também. E essas técnicas, se eu estava falando, eu estava lembrando aqui da enxaqueca, que é uma queixa, assim, é muito comum. Essas técnicas poderiam ser usadas no caso de enxaquecas, por exemplo? Poderia. Nós temos variados tratamentos para cefaleias, que existem de vários tipos. Você já deve ter escutado alguém falar que tem enxaqueca, outra pessoa que tem cefaleia tensional e por aí diante. São inúmeros tipos de cefaleias que temos. Existem também variados bloqueios e procedimentos até mesmo com radiofrequência que eu posso fazer para controlar essa dor, no caso crônica desse paciente, que tem uma dor de cabeça crônica. Nós temos dois nervos aqui atrás, chamam nervos occipitais maiores. Eles têm uma grande contribuição na gênese
no início, deflagrar da cefaleia, eu consigo, por exemplo, modular o estímulo que é interpretado a partir desses nervos occipitais, seja fazendo uma medicação exatamente nele, seja utilizando, por exemplo, da radiofrequência. Felipe, pode acontecer de o paciente ter alguma dor que seja mais grave e que esse tipo de tratamento não invasivo não seja suficiente? Sim, foi uma excelente pergunta, Tassiane. De fato, nós precisamos lembrar que o tratamento da dor, ele é multidisciplinar. A terapia farmacológica, os bloqueios, né? É uma parte num universo que compõe outros colegas também. O tratamento de dor crônica comumente tem inserido o fisioterapeuta, tem inserido o psicólogo, inclusive, isso é extremamente importante, porque tem até um detalhe muito interessante. Quem passa por dor crônica vai entender muito bem isso que eu vou falar. A dor, ela pede para a gente falar dela. Quem tem dor sabe isso muito bem. Ela pede. A pessoa, ela se sente na obrigação de falar, eu estou sofrendo, eu estou com dor. Só que tem um detalhe nisso. O ser humano, ele não sabe escutar o que ele não sabe resolver. Isso é verdade. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir quem está reclamando de dor, né? Justamente. Na maioria das vezes, eu acho. Inclusive, a instrução nesse sentido para o paciente ela é fundamental. Porque o paciente ele precisa falar dela. A dor pede que fale dela. Só que a pessoa imagina assim, existe a Dona Maria, que é dona de casa, casada com o seu Zé. Dona Maria sofre de dor crônica lombar. E todo dia ela fala com o seu Zé, nossa, mas eu tô com dor demais, esposo, marido, tô com dor demais, tô sofrendo, sei lá o quê. O seu Zé vai chegar uma hora que primeiro ele vai achar que a Dona Maria tá exagerando, vai achar que assim, mas não é possível tanta dor assim. A pessoa acha. Que toma remédio tudo e não melhora. E ele começa a perder muita paciência. Quando ele começa a perder a paciência, porque a pessoa não sabe escutar o que ela não sabe resolver. E às vezes isso não é sabe do ser lidar humano, também. não né? sabe. Aí começa a afastar as pessoas que você ama. A partir do momento que você começa a falar demais que está com dor, porque ela pede para falar, mas fala muito com as pessoas que você ama, as pessoas começam a perder a paciência e começa a afastar as pessoas. Isso é um outro problema decorrente, que acompanha muitos quadros dolorosos crônicos. Então, por isso que a gente fala, o psicólogo ele tem que estar inserido também. O paciente com dor crônica, ele pode falar que está morrendo de dor, sofrendo de dor para duas pessoas. Primeiro, um médico especialista em dor. Sim, modo de dizer. Se ele chegar no médico num gastro e falar assim, não, mas eu tenho dor na coluna, tenho dor na coluna, o gastro vai ficar perdido. Ele não foi, modo de dizer assim, preparado para ficar lidando com esse tipo de queixa. Tem que ser um médico especialista em dor. E o psicólogo, que é a função dele. Ele está ali para escutar, para orientar, para poder auxiliar nesse processo, né? Então isso eu até falo com meus pacientes com dor crônica. Ele tem que falar mesmo. Ele precisa ter essa oportunidade. Mas ele vai falar comigo, vai falar com o psicólogo. Ele não vai falar com o marido, com o filho que ele ama, porque senão ele começa a afastar essas pessoas dele. Então, assim, o tratamento, ele envolve, então, vários determinantes. Vários profissionais, várias formas de manusear a dor, farmacológico, com terapia, com reabilitação, com procedimentos. E daqui a pouco a gente vai continuar, então, falando sobre os outros tratamentos, né, Felipe? Sim. A gente ainda tem os tratamentos invasivos, né? Tem, nós temos muitas novidades para poder auxiliar o paciente que sofre com dor. Daqui a pouco a gente continua falando sobre dor aguda e dor crônica. Não saia daí. No programa de hoje a gente está conversando com o Dr. Felipe Duarte Augusto, que é especialista em dor, que trabalha no Casu Hospital Irmã Denise. Doutor, a gente estava falando um pouquinho sobre as dores oncológicas, dor crônica, dor aguda, e a gente falou sobre o paciente que acaba fazendo vários tratamentos por via oral. A gente falou também dos tratamentos minimamente invasivos e os tratamentos invasivos, né, que no caso seriam cirúrgicos. Quando chega nesse ponto, significa que a dor dele é muito grave? Significa que é uma dor complexa no manejo, né?
Aquela dor que precisamos utilizar vários lugares que numa cascata fisiológica participam para que o estímulo doloroso a gente tenha ciência dele, a fim de reduzir esse estímulo. Uma terapia que temos, né, que é muito importante nessas dores mais complexas, é a neuroestimulação. O que é a neuroestimulação? Existe um aparelhinho muito semelhante a um marca-passo cardíaco. Esse aparelhinho, ele vai emitir estímulos. Dele sai um eletrodo, que tem polos na sua extremidade, na ponta. O que isso a gente consegue fazer? Esse polo desse eletrodo, eu consigo implantar ele na medula, cirurgicamente, né? Um procedimento cirúrgico feito no bloco, com anestesia, né? E de uma forma simples de dizer, esses estímulos que vão sair desse neuroestimulador, que parece um marca-passo, vai, de certa forma, confundir um pouco a medula sobre a sensação que está tendo no lugar que estamos fazendo a terapia. Exemplo, às vezes a pessoa tem uma dor na coluna que desce para a perna. Inclusive, às vezes já até operou, porque às vezes era uma hérnia de disco, tirou a hérnia de disco, mas a dor continua, virou uma dor crônica. Eu consigo colocar esse neuroestimulador no paciente, ele fica escondido por debaixo da pele. Esse eletrodo é implantado por dentro da coluna na medula e aciono, através de um aparelho que vai por telemetria, o início da terapia. Esse eletrodo vai estimular a medula e o que a princípio é interpretado como dor, a pessoa vai sentir no local uma coceirinha, uma dormência, uma sensação que a gente chama de parestesia. É como se fosse, de uma forma simples de dizer, tentar enganar o sistema nervoso do estímulo doloroso. Antes dele da medula enviar uma informação, o aparelho envia uma outra informação, como se fosse isso. Isso, porque a medula ela vai levar essa interpretação do estímulo doloroso para o cérebro, no córtex cerebral. E eu tento modular, ou seja, interferir, modificar a forma como está sendo esse estímulo para acender. Existem até, mais recentemente agora, estímulos que eu nem troco a dor por uma dormência, o que seja. O paciente não sente nada do estímulo, inclusive. Nós temos até essa terapia já mais recentemente. E a gente chama isso de neuroestimulação medular. É uma terapia muito boa para as dores crônicas que a gente chama de neuropática. Como, por exemplo, às vezes acontece depois de manipulação cirúrgica da coluna. Com certeza tem muita gente que está nos ouvindo que já fez, às vezes, abordagem cirúrgica da coluna, mas a dor continua. Ficou aquele estímulo doloroso lá, que toma remédio, faz, bloqueia as coisas, mas não teve uma resposta legal. Esses quadros podem se beneficiar. Eu li sobre essa terapia que esse aparelhinho precisa ser recarregado constantemente e que isso cria uma certa uma dinâmica na vida da pessoa que é um pouco ruim. Isso é verdade, isso procede e assim, substituir essa dinâmica pela falta da dor, como que seria isso na balança, assim, colocar isso na balança? Imagino que deve valer a pena, né? Sim. Bem, de fato, tem algumas limitações, especialmente no quesito de recarregar esse dispositivo, né? Porque alguns modelos são o que a gente chama de recarregáveis, ou seja, tem que recarregar na energia mesmo. Outros são não recarregáveis. Então por que nem todo mundo coloca tão não recarregável? Você não precisa ficar recarregando. A durabilidade dele é menor. O recarregável tem uma duração maior. Todavia, até mesmo não recarregável, o procedimento para colocar uma nova bateria, ele é simples. Esse eletrodo que eu coloquei cirurgicamente dentro da coluna em contato com a medula não precisa ser manipulado mais. Só a pecinha, que eu falei que parece um marca-passo, que abre com anestesia local, sedação, abre, retira e coloca um novo. Para quem prefere ter a possibilidade de trocar, digamos, esse neuroestimulador por um período mais longo, ele pode optar pelo recarregável, né? Vai ter uma durabilidade maior, mas vai ter que, de tempo em tempo, fazer a recarga do sistema.
Essa recarga, por mais que às vezes, por um tempinho ali, às vezes prende o paciente nisso, mas não é tão limitante assim não, sabe? E uma coisa a gente não pode esquecer, para quem sofre com dor crônica, como se diz, se a gente melhora 30% na dor, é muito para eles. Isso. Mas nós estamos falando de terapias para melhorar muito mais. Essa mudança na rotina é uma coisa muito pequena, né? Para quem sofre um pouco de alento já é muito importante. Então, doutor Felipe, no Saúde em Dia a gente tem um quadro que se chama Conexão Saúde. A Marina Guido traz as informações da internet. Vamos ver o que ela trouxe hoje. Oi pessoal, tudo bem? Nosso assunto de hoje é a dor. O primeiro estudo sobre a prevalência da dor crônica, conduzido pelo IBGE com apoio da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, apontou que as dores de cabeça e nas costas são as que mais incomodam os brasileiros. O trabalho foi feito ao longo de um ano e o resultado foi divulgado em 2017. 919 pessoas de diversos estados foram entrevistadas. Nas 3 primeiras colocações do ranking das regiões com mais reclamações de dores estão o Sul, com 42%, o Sudeste, com 38% e o Norte, com 36%. Um novo estudo será feito e o resultado deve ser divulgado ainda em 2019. E você, se encaixa nessa pesquisa? Também sente muitas dores? De acordo com diagnósticos, as causas da dor de cabeça são chamadas de gatilhos. Eles podem ser vários e os mais comuns são estresse, calor, dormir mal, não se alimentar corretamente, postura incorreta, esforço exagerado e cheiros fortes. Você sente dores de cabeça constantes? É preciso procurar um neurologista, pois essa dor tem um tratamento, sendo ela uma enxaqueca ou não. Outro dado interessante é que quase 20% da população sofre com problemas de coluna. Especialistas explicam que tanto as dores agudas quanto as dores crônicas precisam de atenção. No final de 2017, o programa dominical Fantástico, exibido pela Rede Globo, falou sobre várias dores e seus respectivos tratamentos, na série Essa Dor Que Não Passa, com participação do Dr. Drauzio Varela. Se você não assistiu ou quer assistir novamente, a série de reportagens está disponível no Globoplay. São episódios que falam justamente dessas dores que citei hoje, dor na coluna, nas costas e a famosa enxaqueca. O link está em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Cuide-se sempre, a sua saúde é o seu maior tesouro. A gente se encontra na próxima semana. Até mais! Valeu, Marina, por essas dicas dessa semana. Doutor Felipe, a gente estava falando sobre a neuroestimulação e a gente ainda tem outras opções de tratamento para dor? Temos. Vou comentar até, por exemplo, das dores oncológicas. Sabemos que, para quem está vivenciando, passando por um momento aí que recebeu um diagnóstico, né, um diagnóstico pesado desse, né, de ter um câncer, uma neoplasia, muitos dos pacientes que passam por esse momento, eles sofrem com dores. E são dores, muitas das vezes, complexas de tratamento. Muitas das vezes precisam de doses muito elevadas de medicamentos fortes, que a gente chama de opiáceos. Por exemplo, a morfina é um muito conhecido. E como sabemos, esses remédios não são isentos de efeitos colaterais. Existe uma terapia chamada de terapia de infusão de fármaco intratecal. O que esse nome grande significa? Significa que nós temos a possibilidade de colocar um aparelhinho que chama bomba de infusão dentro da barriga, debaixo da pele. Esse aparelhinho, ele tem um reservatório onde eu posso colocar, por exemplo, a morfina nele. Desse aparelhinho vai sair um catéter, que esse catéter vai entrar por dentro da coluna no espaço intratecal, onde tem um líquido que banha esse espaço. A medicação feita nesse espaço, ela tem um efeito no controle da dor melhor, com doses infinitamente menores, poupando os efeitos adversos da medicação. E eu posso, inclusive, controlar a dose, a velocidade que esse remédio vai ser infundido, para que consiga o melhor controle possível da dor do paciente. Essa terapia, ela é muito boa, especialmente nos quadros de dores oncológicas, porque uma coisa nunca pode ser esquecida. O paciente, ele não pode sofrer com dor. Ele tem que ter um alívio,
né? Não justifica. No caso, o próprio aparelho controla a quantidade de remédio e o catéter ele é colocado na medula também? Então, esse catéter, né, esse procedimento é um procedimento cirúrgico, né? Eu faço uma abertura no abdômen para colocar o aparelhinho, que é a bomba de infusão. Essa bomba de infusão vai sair esse catéter, que vai entrar por dentro da coluna, em contato ali no espaço onde vai estar realmente a medula e tudo. E onde tem um líquido que banha. A morfina, por exemplo, ela difunde muito bem nesse líquido que está banhando ali o sistema. E com isso, consegue oferecer, num nível muito difuso, um controle da dor. Até mesmo, por exemplo, pacientes que às vezes já têm metástase até ósseas, tem metástase em garro costal ou no quadril. Com esse catéter implantado, ele difunde muito bem, consegue um controle muito bom. A medicação ela é colocada dentro desse reservatório, mas a taxa de infusão, a forma como ela vai ser liberada, eu faço através de um aparelho, externo. Isso, um aparelho externo. Parece, a grosso modo de dizer, aqueles celulares antigões, grandões, sabe? Como se fosse um computadorzinho. E ele tem a capacidade de entrar em contato com a bomba por uma tecnologia que chama telemetria. Então eu consigo calibrar da forma como o paciente precisa que a medicação chegue, na dose, na velocidade ideal para ele. Entendo. A gente falou de vários tratamentos que estão disponíveis hoje e aí me fez pensar uma coisa. Isso significa que as pessoas não precisam mais sofrer com dores hoje em dia? Isso, e isso é um ponto muito importante, porque assim, tanta tecnologia, tanta possibilidade terapêutica, né? Então o paciente não justifica ele ficar sofrendo com essas dores crônicas, né? Tem diversas possibilidades à disposição do paciente com dor crônica, claro que uma avaliação individual para ver qual caminho é o melhor para ele, né? Mas buscar o alívio de fato é possível, né? E, inclusive, hoje, né, esse tratamento das dores nós podemos realizar na nossa cidade, em Caratinga, no hospital Irmã Denise, no CASU, onde a gente já tem uma estrutura, todo o aparato preparado para oferecer esse tratamento para os nossos pacientes. Isso mesmo. A gente encerra o programa de hoje. Eu queria agradecer a presença do Dr. Felipe, que estreou a participação aqui no Saúde em Dia. Espero que ele retorne para conversar com a gente sobre outros assuntos. Vai ser um prazer, muito obrigado. Saúde em Dia de hoje fica por aqui. Não se esqueça de entrar nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube e continuar acompanhando o programa. Até semana que vem. Tchau!